Olá, estamos aqui para mais uma videoaula e o tema deste mês será sobre o Maio Laranja, né? Dia 18 de maio é considerado o Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Infantil. Então, é por isso que temos essa referência ao Maio Laranja. Além, lógico, da Semana da Enfermagem e de outras profissões que se integram aí nesse mês de comemorações, né? Por que a gente veio falar um pouco sobre o combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes? Porque, segundo a ONU, 204 milhões de crianças com menos de 18 anos sofrem abusos todos os anos, né? E desse percentual, a grande maioria são meninas, negras, né, e pobres. Por quê? Porque geralmente esses abusos acontecem dentro de casa. Então a gente que trabalha na área da saúde, não só a equipe de enfermagem, mas o pessoal da recepção, né, as outras profissões também tem um papel fundamental para ajudar a combater esse processo que danifica não só o físico, mas também o intelectual dessa pessoa que foi abusada ou está sendo abusada durante anos, né? Então a gente começa aí com vários tipos de abuso, né? Desde do abuso verbal até mesmo o ato físico, né? E como que a gente conseguiu fazer com que essas crianças ficassem protegidas perante a lei, né? Desde 1988, quando se criou a Constituição, ela garante alguns aspectos legais para essas crianças, né? Como alimentação adequada, educação, bem-estar, lazer, cultura e acesso aos serviços públicos de saúde e aos outros serviços também, né? Após isso veio o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente para fortalecer essa lei criada em 1988, que foi feita na Constituição, e a partir de então a gente conseguir ter uma resposta melhor a essa demanda que todos os anos nós temos, né? E para combater isso, a gente precisa ter leis que tenham a eficácia e a eficiência de ajudar essas crianças que sofrem ou que sofrerão determinados tipos de assédios ou abusos em cima dela, né? O que acontece com essa pessoa quando a gente não dá um respaldo, não percebe, não consegue avaliar essa situação? Ela vai sofrer por anos calada, né? Além de outros transtornos que vão trazer malefícios não só para a vida pessoal, mas como a vida social dessa criança. Então, desde 1988, a gente tem algumas leis que regulam e asseguram a segurança dessa criança. A nossa última lei foi a lei do Henri Borel, né, de 2021, onde essa criança ela foi espancada e morta, né, e jogada aí no rio, né? Desculpa, ela foi usada a insulina nela, né? Então a gente sabe que até mesmo isso é um tipo de abuso, porque o pai, né, com a ajuda da companheira, ou a mãe com a ajuda do companheiro, medicou essa criança de forma errônea, o que levou essa criança à morte, né? Segundo o Ministério da Saúde, da Família e da Mulher, 80% dos casos não são, como é que eu posso dizer, ocorridos fora de casa, né? Então, o que acontece, né? 80% ocorre dentro da casa dessa criança, o local onde ela teria que se sentir segura, acolhida, né, pela família, é justamente o local onde ela mais corre risco. A gente fala que tem outros riscos, né, escola, sociedade, rua, porque a gente sabe que nós, ou a nossa sociedade, tem pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa, e algumas sentem mais atração por esse tipo de pessoas nessa faixa etária. Então,
Geralmente, quem faz esses tipos de abuso são os pais, ou os padrastos, ou os tios, ou até mesmo os próprios irmãos mais velhos, né? A gente vê bastante caso de abuso de criança dentro de casa, onde ou foi o pai, ou foi o padrasto, ou foi os irmãos, ou os tios. Então, ela se sente desamparada e tem uma insegurança, porque quando a criança fala que foi abusada, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, é que é uma mentira, é que é uma brincadeira, é que a criança não sabe o que fala. Então ela se sente insegura para falar com qualquer um e vai sofrendo aí então por anos, né? Como eu já disse, o mais comum é acontecer com meninas, mas não se exclui os meninos dessa relação de abuso, tá? Porque a gente também tem não só homens que abusam de meninas, mas também temos mulheres que abusam de meninos e vice-versa. Então hoje a gente tem um cuidado maior com essa criança que chega com alguns sinais para a gente dentro da nossa instituição, e a gente tem que dar um respaldo para ela e garantir a segurança dela. Quando vem relatado junto com a mãe, a gente consegue ter um apoio melhor emocional da família, porque a mãe entende que pode sim ter acontecido alguma coisa em que essa criança está falando a verdade e não brincando ou muitas vezes fantasiando essa situação. E o que acontece com a equipe, né? Quando a gente fala em abuso infantil, né, que vai até os 18 anos, a gente tem que entender que uma boa anamnese, né, não só do profissional de enfermagem, mas que geralmente tem o primeiro contato, mas às vezes a intimidade que a gente consegue com essa pessoa que está sendo atendida, a gente consegue recolher ou colher mais informações sobre esse material, sobre esse abuso, sobre essa frequência, né? Quantas vezes, desde que idade. E a criança, às vezes, na insegurança de falar, fica com medo porque ela acha que a gente vai contar para qualquer um. E cabe a gente, como é o código de ética da nossa profissão, ouvir e não passar as informações para qualquer um, a não ser que seja um superior ou um responsável legal para que dê o prosseguimento nessa demanda de abuso e faça as devidas notificações, né? Então a gente toma esse cuidado aí nessa anamnese, porque a gente tem que colher todo esse histórico da criança, justamente para quê? Para que as nossas provas ou as nossas incertezas sejam bem comprovadas, para que quando chegue no médico, o médico consiga fazer o exame mais detalhado, mais apurado e confirmar se existe ou não o abuso infantil aí propriamente dito, se não é uma questão fantasiosa, né? Porque a gente sabe também que tem crianças que fantasiam isso e às vezes a mãe acredita de primeira instância e acaba tendo uma convergência de informações. Então, quando a gente faz essa boa anamnese, a gente consegue colher e justamente encaminhá-las para as áreas devidas, né, como assistente social, psicólogo, às vezes até mesmo psiquiatra, para entender o comportamento dessa criança e também possivelmente o fato real que é o abuso ou não dessa criança. É importante ainda a gente ter, né, que entender a dinâmica familiar dela, se convive com o pai, se convive com a mãe, se tem mais irmãos, como que é o fluxo dessa criança, né? Qual é a rede social em que ela participa, porque às vezes não é dentro de casa, às vezes pode ser até mesmo dentro de uma igreja, né, dentro de uma instituição em parceria de atividades sociais, que ocorre esse abuso e as crianças falam, mas a gente não acredita ou a instituição não acredita e leva-se isso por anos ou até mesmo por décadas até ela ter a total consciência de que passar a mão, né, colocar a mão em devidos lugares, né, em lugares que não é permitido,
né, que não seja a mãe, né, ela sofre abuso, que não precisa ser o ato sexual em si, mas que ela vem sofrendo abusos aí no decorrer da vida dela. Então, quando a gente fala no núcleo familiar, a gente percebe a rotina dessa criança. Vai para a escola, vem da escola, vai para a igreja, vai para o parquinho, frequenta alguma outra atividade física. Quem são os envolvidos ou os atores envolvidos nessa relação com essa criança diretamente, né, e que tem maior contato físico, podemos dizer assim, com ela, para a gente poder entender quem é o possível, né, agenciador aí, ou que está cometendo esse abuso, que nem sempre é o pai, ou o padrasto, ou os irmãos, mas na sua grande maioria dos casos, o abuso está dentro de casa, né, principalmente de pais, padrastos e irmãos. Né? E por que a gente precisa saber disso? E como a gente consegue fazer com que essa criança venha soltar as informações adequadas? Né? A gente que trabalha na área da saúde, né, não importa se é enfermeiro, se é técnico, se é dentista, se é psicólogo, assistente social, a gente precisa criar vínculo, né? E o que é o criar vínculo? A gente está cansado de ouvir que a gente precisa criar vínculo com uma pessoa, ou seja, ter laços de amizades mais afetivos e entender esse problema ou essa dinâmica do meu paciente, para que ele construa com a gente a responsabilidade de nos informar qualquer alteração que não precisa ser fisiológica, né, por causa de doenças, mas que também possam ser psicológicas devido aos traumas que ele vai vindo sofrer com esses tipos de abuso ou com esses tipos de violência sofrendo, né, que ele vem sofrendo durante os anos. Então a gente consegue, através do vínculo, criar esse laço e fortalecer a segurança que ele pode nos contar e que essa informação não vai ser perdida e muito menos disseminada de qualquer forma. Porque ele também tem medo, porque na maioria das vezes, como a gente está vendo, né, é dentro de casa e fica uma situação em que ele ainda tem que conviver com um agressor. Né? Não importa se é menino, não importa se é menina, esse vínculo a gente precisa construir para depois também, se houve mesmo de fato o abuso, a gente encaminhá-lo para assistente social, tratamento psicológico, né, e ter um acompanhamento, que é o mais importante, né, porque às vezes o abuso em si não deixa tantas sequelas físicas, mas as emocionais ele vai levar para o resto da vida, onde ele vai começar a conviver, ou melhor, né, a perder a convivência com um grupo familiar, com um grupo de amigos, vai começar a ficar mais isolado, né, ele vai perder esse contato social e até mesmo familiar devido a esse abuso que ele vem sofrendo durante anos. Né? E os tipos de violência? Existem vários tipos de violência, por isso que as leis são construídas, né? Demora um pouquinho, mas as leis são construídas em cima da incidência desses tipos de violência, principalmente para tentar assegurar uma qualidade de vida e um desenvolvimento biopsicossocial adequado dessa criança. A gente sabe que a maioria das crianças que sofrem abuso são de classe média baixa, mas isso não exclui as crianças de padrão, né, social alto, porque a violência é institucional. Como é meu filho, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com eles, né? E a gente esquece que essa criança ela está sob a tutela do Estado, né? Você é o tutor dessa criança, mas quem organiza a vida da criança é o Estado. E esses tipos de violência a gente traz justamente para mostrar que às vezes é um tapinha, é um xingamento, né, que vai fazer mal para essa criança e a sequela pode vir mais tarde.
Então vamos lá ver quais são os tipos de violência. Os maus tratos físicos, propriamente dito, né, que são o uso da força, geralmente, né, tanto pelo pai, ou pela mãe, ou pelos irmãos, a gente consegue ver esses sinais, porque às vezes ficam hematomas, machucados, e quando eles vão passar no médico ou fazer uma visita à unidade, sempre vem a desculpa que caiu, que estava brincando, e a criança ela é meio até agressiva, né, e responsiva demais para aquela ferida, ou ela não quer comentar, ou ela começa a chorar, porque ela lembra das ameaças feitas, né? Então, junto com a ameaça com os maus tratos físicos, ainda vem a violência psicológica, né? Essa síndrome da criança espancada refere-se ao quê? Né? Essas crianças mesmos que chegam nos hospitais, né, com olhos roxos, com perninhas quebradas, né, com feridas, com marcas de cigarro que aparentam ser marcas de cigarro apagado nelas, né, com cortes, com arranhões, com lesões características. Não quer dizer que é um abuso, mas são lesões que nos indicam possíveis abusos, né? A gente tem que saber discernir o que é um arranhado de brincadeira e um arranhado cometido por uma faca, né? Por uma tesoura, por um garfo, né? A gente tem que ter essa noção aí, né? Uma lata jogada, a criança chega com o olho roxo, uma lata caiu, bateu na quina do sofá, na quina da mesa, na quina da rack, né? São locais mais específicos e que geralmente as pessoas que abusam acham que vão conseguir dar uma desculpa em cima daquilo, porque também há um nervosismo dessas pessoas que levam essas crianças, né? Isso quando levam, né, quando levam essas crianças para as unidades de saúde, para os pronto-socorros, né, ou até mesmo quando a gente está em visita domiciliar e a gente consegue perceber essas informações físicas que ocorrem com a criança. A síndrome da procuração, né, é aquela que é definida como a situação que a criança é levada para os cuidados médicos, né, porém os responsáveis, né, podem caracterizar essas alterações como brincadeira, mas na verdade elas são violências domésticas físicas, né, porque a criança faz xixi na hora fora da fralda, porque a criança não consegue se limpar sozinha, né, há sempre tudo é um motivo para que essa criança tenha ou venha sofrer um abuso. Né? Quando a gente fala em abuso, é o espancamento, né? É uma batida mais forte, que deixa roxo, que deixa dolorido, que machuca essa criança, tanto físico quanto mentalmente. Né? E com o passar do tempo, ela vai sofrendo calada e isso vai aumentando aí o sofrimento dela. Logo, então, vem os maus tratos psicológicos, né? Que a gente consegue falar aí, que é aquele, você não pode, porque você vai apanhar, porque você não merece, porque você é incapaz, porque você é burro, porque você é diferente, né? Então tem esses maltratos psicológicos que abalam não o físico, mas o mental. Às vezes a criança não tem problema físico nenhum, alteração física nenhuma, mas mental você consegue perceber algumas alterações, principalmente com crianças mais velhas, que às vezes fazem xixi à noite, né, na cama, não conseguem evacuar, ou, né, por qualquer coisa choram, de perder a noção aonde está, o medo de estar perto de alguns grupos sociais ou de algumas pessoas. A gente consegue capturar essas informações, quando não com a criança, com a mãe ou com o responsável que cuida e às vezes não percebe que essa criança está sendo maltratada, porque são todos da família. Então a gente precisa entender que isso também é uma forma de abuso infantil,
né? Que ela é burra, que ela tem que aprender, que ela tem que ser melhor, né? Essas cobranças em excesso fazem esse tipo de tratamento, ou melhor, de sofrimento dessa criança durante ou ao longo da sua vida. A gente tem a negligência, que é a mais visível, onde há os maus tratos, em que se deixa essa criança, aí a mãe e o pai saem para trabalhar e deixa a criança sozinha, né? Ela não come, ela não bebe, né? Ela recebe orientações de não mexer no fogão, tudo bonitinho, mas ela fica o dia inteiro sozinha em casa, sem nada para se alimentar, sem água para beber, né, sem alimentos saudáveis para comer, porque o pai e a mãe têm que trabalhar e não tem com quem deixar essa criança. Então, essa negligência atrapalha esse desenvolvimento da criança, fazendo com que o desenvolvimento neurológico dela fique mais retraído, não se expanda como a gente queira para uma criança normal. Então a gente consegue também estar capturando essas informações através da criança ou do seu comportamento. O abuso sexual, que é aquele joguinho sexual, né, onde a gente fica, a criança sofre o abuso e não precisa propriamente dito ter o sexo, né, a penetração, mas ela é envolvida tanto por homem quanto por mulher, quanto por heterossexual, por homossexual, naquele joguinho de sedução, e ela acaba não entendendo, né, porque ela não tem maturidade às vezes para isso, mas brincando sem a necessidade, e aí está ocorrendo o abuso sexual, ok? Além disso, o assédio, né, que é aquela exposição de propostas sexuais, que chama gostosa, lá em casa, né? Então ela recebe essas informações e muitas das vezes ela não compreende, e as crianças vão sofrendo e sem perceber ou entender essa situação até chegar um adulto responsável, ou ela se sentir confortável e falar que fulano, beltrano ou ciclano faz isso com ela. A gente tem o assédio verbal, né, que é justamente isso que a maioria das mulheres passam, né, e acham que é normal ser chamada de gostosa, que se estivesse lá em casa, né? Então esse tipo de abuso é o mais comum, vamos dizer assim, né, porque as mulheres também sofrem bastante com isso, né? E quando a mulher sofre, mas ela tem uma condição de entendimento melhor. E uma criança, né? A criança às vezes não vai falar, ela não vai expressar verbalmente, mas fisicamente, no seu comportamento, a gente vai conseguir detectar que tem alguém assediando ela verbalmente, e ela vai falar pra gente através, às vezes, até mesmo de brincadeira, né? O exibicionismo, né, que seria esse tipo de violência, é aquele mais conhecido, né, que se a gente tem, como eu disse, tem pessoas para tudo, então ela pode colocar os órgãos genitais para fora, os seios para fora, para estimular essa criança, né, a entrar no mundo sexual mais cedo, né, fora da idade certa ou fora da maturidade correta dessa criança. Então esse joguinho também de ficar se exibindo pode atrair sexualmente ou não, e isso é um tipo de violência contra a criança. Tem o voyeurismo ainda, né, que é aquele que gosta de ficar olhando as regiões íntimas dos outros, e a pessoa que tem essa alteração para voyeurismo, ela gosta de ficar olhando a prática sexual ou até mesmo os órgãos genitais dessas crianças, porque para ela é interessante, né? Ela sente prazer nisso, só que ela esquece que ela está lidando com uma criança com um desenvolvimento incompleto, e essa alteração
que pode no começo ser uma brincadeira para a criança, lá na frente acarreta problemas maiores e até ela vir a entender, acaba dando outros problemas, principalmente os problemas psicológicos, né? O abuso sexual propriamente dito com o contato físico, que é o que mais comum da gente ver, né? Que é onde existe a relação sexual, a penetração, pode ser vaginal ou anal, né? Mas masturbação também tem, né? Sexo oral também existe para essas crianças, né? Porque tudo eles acham que é uma brincadeira e o abusador aproveita dessa infantilidade com outros brinquedos, com outras situações, acabam fazendo com que a criança faça e ela acha que é normal e não conta para ninguém, né? Quando o abuso é muito forte, em alguns casos ficam-se danos físicos, mas também os psicológicos. O estupro, que a gente está, né, cansado de ver aí, que é aquele sem consentimento, que é aquele onde a pessoa fala não e acontece a relação sexual, né, ou o contato sexual sem a participação do outro, sem a vontade do outro. E agora você imagina o estupro com criança, né? Ela já entende mais ou menos ou não o que está acontecendo, e o abusador ele vai lá e faz o processo sexual, a violência, né, do abuso com força, sem consentimento, causando os danos aí mais irreparáveis ainda do que os outros, né? Porque daí, além do contato físico agressivo, eu ainda também tenho, né, esse problema psicológico em que ela foi abusada à força e ela sabia que não era certo aquilo, e o abusador também acaba cometendo isso. Então, quando a gente faz essa anamnese, quando a gente faz essa entrevista, a gente tem que ficar um pouco, como vou dizer, fora, né, de si, porque é o primeiro momento que nos vem é uma revolta, mas a gente como profissional da saúde, e eu estou falando não só como enfermeiro, mas, né, o psicólogo, o assistente social, o recepcionista, o motorista da ambulância, né, que está levando essa criança para a instituição para fazer as devidas ações e recuperações possíveis, né, porque tem crianças que vão até para cirurgia. Então a gente fica meio revoltada aí, né, e a gente precisa sair um pouquinho da gente e ter uma concentração no que é necessário para que aquilo não ocorra mais e tentar de forma a capturar esse abusador, né, para que não ocorra não só mais com essa criança, mas também como outras, né. A gente ainda tem a pedofilia, que é, né, o uso da exploração da imagem dessa criança fazendo sexo com outras crianças, né. O abusador ele tem prazer nessa relação, então fica mais complicado, e tudo isso é envolvido a criança e o adolescente com jogos, com brincadeiras, com presentes, que a criança, para agradar essa criança, e a criança acha que ela é normal, e a gente tem que ficar atento aí nesses processos de relação, né? Além do que a gente ainda tem a exploração sexual, né, que são essas crianças que às vezes desaparecem e a gente encontra em outros lugares, ou elas fogem de casa e as pessoas pegam e abusam ela para quê? Né? Quando a gente fala crianças de exploração sexual comercial, é justamente isso, né? Alguém vem e paga para ter relação sexual com uma criança de 10, de 12, de 14 anos, de 7 anos. A gente acha que isso nunca acontece, né? Que é uma coisa mais fictícia, mas a hora que a gente vê essa situação, a gente fica meio sem reação, né? Então a gente precisa aí conseguir
discernir o certo do errado e a nossa capacidade de interpretar esses fatos e levar para frente essas informações para que isso não ocorra mais. Eu tenho a pornografia, eu tenho a violência doméstica, eu tenho a violência intrafamiliar, que tudo isso são tipos de abuso da criança. A pornografia são esses vídeos, que a gente vê bastante na televisão, o combate, o abuso, da pornografia infantil, que são mesmo as pessoas que compram vídeos, alugam para ver cena de sexo com criança, cena de voyeurismo. Então a gente precisa acabar com essas situações. E a violência doméstica e a violência intrafamiliar acaba entrando nos outros tipos de violência, mas que recebem uma nova classificação por causa do seu tipo físico. São crianças, são adolescentes, e com os pais, ou padrasto, ou a madrasta, ou os irmãos mais velhos, acabam fazendo com que elas façam algumas atividades ou relações, justamente porque eles têm mais força ou são mais velhos, Então a gente acaba aí ficando meio obscuro essas informações dentro da família, tá? A gente ainda tem trabalho infantil, porque a gente sabe que é comum ainda no Brasil o trabalho infantil, o bullying, a violência institucional, que é justamente dentro das escolas, das creches, dos hospitais, das instituições, onde elas acabam sofrendo. Elas vão lá para ser protegidas e alguém vem e acaba cometendo um abuso contra elas. A violência estrutural, que é a questão social, onde ela não tem acesso a algumas decisões ou algumas situações, por questões econômicas, por questões sociais, Então essa violência estrutural já é uma coisa maior e a gente tenta combater com esses planos do governo, de auxílio gás, Bolsa Família, criança na escola, justamente para que essa desigualdade e essa violência, que hoje não causa impacto, nessa criança, mas mais tarde ela vai sofrer de acordo ou em algumas situações aí na nossa sociedade. E tem as sociais, que são as nações que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e espirituais a si e aos outros. Por que violência social? Porque às vezes ela é rejeitada por ela ter uma deficiência, ela é estigmatizada por essa deficiência, ou até mesmo pelo seu nível social, ela é separada, segregada do restante da sociedade. Então a gente tem também essa questão da violência social. E o que a gente deve fazer? Quais ações que nós devemos tomar? Primeiro de tudo, a gente deve notificar obrigatoriamente qualquer vestígio ou sinais de violência em até 24 horas, para os setores responsáveis, conselho tutelar, assistência social, a psicologia, polícia, para que isso não ocorra mais. Os profissionais de saúde, com esse papel da criação de vínculo, da relação mais forte e da colheita dessas informações, elaborar laudos responsáveis com informações precisas, onde não ocorra a omissão de informações e muito menos a criação de informações, para que se possa dar continuidade ao processo. Nós, da área da saúde, temos que nos separar dos conceitos do que é certo, do que é errado, pois a nossa função ali, não é julgar
quem é o certo, quem é o errado, né? Mas sim averiguar esse crime cometido, né? Para essa criança, né? E tentar protegê-la, independente ou não se é verdade que a criança está falando. A gente deve protegê-la porque tem mecanismos legais para identificar se essa criança está mesmo sofrendo abuso ou se é a imaginação dela. E quando a gente pega um caso que é realmente abuso, que é visível para a gente, né, a gente não deve não ter reação perante isso. É difícil, né, se manter calmo, frio perante aquela situação de um ser tão indefeso que às vezes chega sangrando para a gente, né, machucado, com hematomas, né? Então a gente tem que tentar se manter o mais calmo e tranquilo possível, porque é aquela vida que depende da gente e nós temos a nossa função, que é cuidar. E esse cuidar vai exigir muita paciência, muito cuidado mesmo com essa criança, para que ela não venha sofrer mais e criar mais traumas, né? Então essa importância da anamnese, quando a gente fala lá no comecinho do vídeo, é justamente para isso, né? Diminuir ou, né, amenizar possíveis e futuros traumas que essa criança venha a ter com o processo do abuso infantil, né? O enfermeiro vai atuar junto, né? As notificações são sempre feitas pelos coordenadores da instituição, porque eles precisam responder, né, alguns questionários e tem uma legalidade aí dentro para que isso possa ter valor, né? Não quer dizer que o técnico, que o assistente júnior, que o recepcionista, que o faxineiro, que o auxiliar de dentista, né, não tenha força para fazer, né? Mas dentro de uma legalidade, o responsável geralmente é o enfermeiro ou um profissional de nível superior, que pode também ser o médico, né? O médico pode fazer uma anamnese e ver a situação dessa criança e ele mesmo fazer a denúncia, porque a gente precisa de alguns exames e esses exames complementares, geralmente quem pede é os médicos, né, para diagnosticar possíveis lesões quando a gente fala de violência propriamente dita física, né, porque a emocional, a social, a gente vai ter que julgar ou informar instituições pertinentes a esses setores para que essa criança seja acompanhada e revalorizada perante a sociedade. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço a presença e a paciência. Até uma próxima videoaula.